Bom, gente, nesse abril azul, nós estamos abrindo aqui o nosso podcast do Mulheres Solidárias com mulheres maravilhosas, incríveis e, sobretudo, empoderadas, mulheres que têm conteúdo. Eu estou tendo a alegria de estar recebendo aqui duas grandes amigas, a minha embaixadora da paz, a minha querida, também diretora, madrinha, tudo do Mulheres Solidárias, Sueli Buriasco, que vai falar conosco aqui. Ela que é embaixadora da paz, jornalista, tem livros, é coach. Vamos falar um pouquinho sobre a mediação, mediadora de conflitos. Aliás, a gente vive num momento assim delicado. Então, Sueli Buriasco, obrigada por você estar aqui. Já vou passar a palavra para ela. Também nós estamos aqui com a escritora, que é uma mulher maravilhosa. Obrigada. Eu vou chamar ela de doutora Valesca. Ela é escritora. Ela falou, não, não sou doutora, que é quem fez doutorado. Mas é doutora na matéria que ela faz. Então, é Valesca Farias, seja muito bem-vinda aqui. Você que tem um livro, daqui a pouquinho vocês vão ver aqui o livro dela, que ela faz de mentoria, de liderança, de líderes. Então a gente vai falar um pouquinho aqui como que funciona esse universo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem aqui no podcast das mulheres e das pessoas de bem. Não é só das mulheres. Teve aqui o Dr. Guilherme Messas, que está aqui conosco. Hoje nós vamos receber também Paulo Pan. Então, essa mesa aqui, como eu dizia para nossa querida Sueli e para a Valesca, é das pessoas de bem. Sueli, seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse aqui para nós um pouquinho desse seu universo. Primeiro, como embaixadora da paz, escritora, jornalista, e do seu trabalho sobre como é que é mediar conflitos nesse momento que a gente vive assim, eu diria assim, um mundo que está politicamente, ou essas guerras, como é que funciona assim, você que tem esse ar sereno, maduro e que transmite a paz para nós. Muito bem-vinda, querida. Primeiro eu quero agradecer, Ana Karen, de estar aqui sempre, minha amiga querida, e é sempre que nos recebe com tanto carinho. Você é uma pessoa muito especial, e quando você fala que aqui é uma mesa do bem, eu fico assim muito feliz, porque realmente eu vejo que você escolhe a dedo as pessoas que você chama, e então estar aqui é uma grande alegria. Muito O obrigada. privilégio é todo nosso, né? De Muito estar aqui com essas obrigada. mulheres maravilhosas. Então, obrigada por você estar aqui. Eu não sei se ela só vai dar um olazinho e daqui a pouquinho a gente entra na matéria propriamente dita. Seja bem-vinda, Valesca Farias. Obrigada pela sua Obrigada, presença aqui. Ana. Olha, obrigada a Su também, que foi por intermédio dela. Eu disse que quando é para ser, até quem quer atrapalhar, ajuda. Eu sempre falo isso. É verdade. Né? Então, essa coisa, você tem uma fala muito contundente quando você diz, olha, essa mesa aqui só senta quem é do bem. E eu trago comigo, eu tenho uma forte crença de que quando aquilo que a gente faz abrange o bem maior abrange a gente também. Eu tenho essa crença. E Não, com isso, certeza. não Eu é? acho que isso, né? Eu quero que você fale um pouquinho. Estou falando com a Sueli, depois você fala. Isso aqui é um bate-papo entre mulheres de bem e também que tem conteúdo, porque realmente o que não falta aqui é conteúdo. Mas, Sueli, eu estava falando, e depois a Valesca também complementando, nesse seu trabalho, não só como embaixadora da paz, que a gente vai falar, mas de mediação de conflitos. Queria que você falasse, não é receita, porque não tem receita, mas o que que você tem trabalhado? Explica um pouquinho para as pessoas o que é fazer essa mediação de conflitos. Então, é muito importante, como você falou, a gente está vivendo. Na verdade, às vezes a gente tem assim, a gente está vivendo conflitos, a gente vem vivendo conflitos na história da humanidade. E eu acho importante destacar que a gente também está descobrindo maneiras de lidar com conflitos. E a mediação de conflitos é uma metodologia para lidar com isso. Primeiro, lembrando uma nova visão do conflito. Lembrando que o conflito em si ele não precisa ser uma coisa negativa. Eu posso entrar em conflito com você, Ana, e isso surgir de uma coisa positiva. Por exemplo, você me diz uma coisa, eu digo, Ana, isso não concordo com isso. E nós duas podemos conversar e surgir uma terceira ideia. Tá, mas você acha que as pessoas hoje, Sueli, eu não sei se a Valesca vai concordar comigo, as pessoas não estão ouvindo. Tá muito Elas querem colocar a sua difícil. opinião delas, elas não ouvem
É o que eu falei, não respeita a sua opinião. Verdade. Eu acho assim, ó, esses dias eu até estava falando, sabe o que eu tô cansada? Eu tô cansada de tanta intolerância, né? Então, Tolerância eu acho que a zero. questão é tolerância zero. Na verdade, eu não acho que é agora. Eu acho que as pessoas estão tendo voz agora, com internet, com coisa, e as pessoas estão podendo falar. E esse poder falar estão atropelando um pouco o processo. E não tem o poder do ouvir, né, Sueli? Exatamente. Então, você falou, não tem receita. Não tem receita, mas tem método. Sim. E um método você acabou de falar. Aprender a ouvir, a ter empatia, ouvir um pouco o outro. Às vezes eu não concordo com o outro, mas quando eu ouço, eu consigo entender daquilo a visão que o outro tem. Às vezes eu não vou continuar não concordando, mas eu vou ter compaixão, Sim. eu vou ter empatia. Então eu não vou entrar no confronto, porque o conflito tudo bem, o problema é o confronto. E essa intolerância que virou uma coisa assim, não aceito o que o outro diz e acabou. Como assim? A gente já entra, né, Valesca, já passando um pouquinho, que é um bate-papo aqui, mas a gente já entra no almoço, por exemplo, de Páscoa, que foi maravilhoso, inclusive agora domingo, eu já entrei lá e falei, olha, gente, eu sou corintiano, mas se você for palmeirense, São Paulino, não importa, santista, eu respeito, viu? Olha, se você votou no fulano, no ciclano, eu respeito. Eu acho que é importante a cada vez que nós que temos voz e vez, falar isso o tempo inteiro, de falar assim, olha, gente, eu respeito, viu? Se você for santista, São Paulino, sabe? Em quem você votou? Em quem você votou, vida, porque eu tenho amigos. E aí, passando um pouquinho também já para a questão da mentoria em liderança, que eu imagino os líderes, que eu queria que você falasse também um pouquinho, como é que é isso, né? Porque parece que aí os líderes não se bicam ou não, ou se respeitam. Eu queria te ouvir, eu tenho uma opinião que eu vou falar, o que eu penso sobre isso. Não é isso, Sueli? Para a gente bater uma bola em relação a isso também, de um assunto que vai desde a mediação de conflitos a também a questão da liderança, da mentoria. Como é que você trabalha isso, Valesca? Bem colocado, foi bem oportuno o teu levantamento e teu questionamento, Ana. Eu digo, não é à toa que o subtítulo do livro é O Bom Ser Humano Precede o Bom Líder. Isso não é do líder, isso é do indivíduo. Então, essa questão que vocês falaram, né, a Su falou de a intolerância, essa questão de saber ouvir. Eu digo que hoje as pessoas estão tão velozes e tão aceleradas, tão projetadas, que elas não perguntam para ouvir, elas perguntam para responder. É mais importante você ter uma resposta impactante do que você ouvir de fato o que o outro está querendo dizer. E aí isso gera o que a Su falou da intolerância, e a gente vive uma onda de cancelamento hoje. Explica pra gente aí o que seria esse cancelamento. Muito bom. Né, hoje, ser do contra da Ibope. Meu Deus. Então, assim, é criticar, né? A gente tem os haters. Então, assim, tudo que chama atenção para um lado contrário ou que minimiza o impacto ou o valor do outro, chama atenção. Por quê? Porque é polêmico. A gente, ao invés de falar de mediação, a gente está falando de polêmica. Isso. Então, contestar hoje da Ibope, chama atenção, está na moda. E aí isso, as pessoas estão ficando intolerantes, tanto que nasceu agora esse novo termo, né? Chamado, o que as pessoas falam de cancelamento. Tem um prazer, né? Eu vou falar, né, pelo ponto de vista psicanalítico, Sim. Tem um gozo em cancelar o outro. E você acha que isso é o que eu estava comentando, por isso que eu acho que eu digo nós, porque a gente, depois de uma certa idade e maturidade, que aliás, eu como capricorniana já me perguntaram se eu nasci com 90 ou 100 anos, porque no Capricórnio tem isso, a gente é mais, já vem com essa seriedade, com essa maturidade, eu diria. Então, Sueli, como você estava falando, sem citar nomes, eu tenho alguns amigos que, tipo assim, não, vou bloquear você no Instagram se você votou no fulano, se você é do lado. Gente, eu acho que o mais importante, eu acredito nisso, é eu te respeitar, Valesca, te respeitar, Sueli, e todos vocês que estão nos assistindo. E cada vez mais cada uma de nós, que eu digo assim, que Mulheres Solidárias é protagonista da sua própria história, como a Sueli é dela, como a Valesca é da dela, e poder falar desse tema que você estava falando. E eu assisti lá em Campos do Jordão, acho que a Sueli também deve ter visto,
o Leandro Carnal falando uma coisa interessante, que, aliás, é o óbvio, mas é interessante. Ninguém tem inveja, vamos dizer, ele ainda falou assim, de Júlio César, porque Júlio César está distante, né? E que aí vem aquela coisa da inveja, que é a pessoa que está mais próxima de você. Quando você fala assim, nossa, eu estou com um livro maravilhoso, Sueli que tem vários livros escritos, eu não falar dessa mulher que é linda, é tipo assim, é não praticar a sororidade que tanto a gente fala e ter aquela inveja. Eu não, eu, graças a Deus, Deus me deu esse poder de poder falar, Sueli, você é uma mulher linda, você também, Valesca, e a competência que vocês trazem com a competência que vocês estão falando aqui. Então, misturando um pouquinho disso que a gente está falando de intolerância, da questão da sororidade e da liderança, como é que você acha que os líderes, e você também depois, Sueli, poderiam trabalhar nisso? Eu tenho minha opinião e vou te falar que eu tenho feito e eu acho que tem dado certo. Primeira coisa, sabe, Ana, liderança para mim não é título, é disposição, Sim. é atitude. Eu digo que às vezes tem alguém que senta na cadeira de liderança e ele não dá o exemplo, porque a única forma de liderar é pelo exemplo. Então, não é falando, é sendo. Né? A liderança, ela exige grandeza pessoal. Então, por isso que eu falo, o bom ser humano antecede o líder. Perfeito. Se eu sou uma boa pessoa, se eu sou uma pessoa do bem, se eu sou uma pessoa que se escutar, se eu sou uma pessoa empática, se eu sou uma pessoa que fico feliz com a felicidade do outro, eu também consigo agregar valor e sentar à mesa do bem. Mas hoje a gente vê líderes que têm essa disposição e outros que, por natureza, por condição própria, são pessoas egoístas, que querem derrubar. Eu digo que são aqueles líderes que galgam cabeças ao invés de degraus. Né? Eles estão ali, sabe, quanto mais eu tirar gente aqui da minha frente, mais eu vou construir notoriedade e ser no ambiente legitimado. feminino, você acha que ainda é maior? Eu acho que, olha, é muito grande. Ainda bem que a gente levantou aqui, todas nós, né? A gente está falando aqui de sororidade, a gente está falando aqui de empoderamento da mulher, né? De dar voz e vez, como você falou, eu adorei para essas mulheres. Ainda bem que a gente está falando, porque existe sim muitas mulheres. Eu vejo porque eu trabalho dentro das grandes empresas. Ô, Valesca, você sabe que quando a Sueli me falou, né? Além dela estar vindo sempre aqui, é nossa parceira, essa mesa aqui, ela sabe o dia que ela puder e quiser, ela está sempre aqui para mediar, para estar junto. Quando ela falou assim, olha, temos que levar a Valesca, que ela é maravilhosa, e a gente está vendo que na sua fala é tão pertinente, mas tão pertinente, e que ela tem que ecoar todos os dias nessa fala. Você não acha isso também, Sueli? Eu gostaria até de te dizer como é que eu cheguei na Valesca, que me é uma fala. história bastante interessante. Conta aqui pra Eu gente. trabalhando a cultura da paz no Mato Grosso do Sul, né, que eu fiz um trabalho muito grande lá, que foi por conta disso que eu ganhei o título de embaixadora da paz no Senado Federal. Foi uma coisa muito linda, que eu tenho assim um orgulho, mas é um orgulho assim de alegria, né? Não é um orgulho, é um orgulho de alegria mesmo de ter recebido, né, pela UPF. E foi através desse trabalho e ensinando a mediação de conflitos nas instituições e nas empresas, entra a questão da liderança. Ensinar o líder, porque tem essa questão do aprender a ser líder, né, Valesca, que eu quero que você fale um pouco sobre isso também, porque tem aquele líder que ele tem vontade, mas ele não sabe como fazer, e hoje em dia a gente sabe que é possível aprender. Então, trabalhando essa situação, quando chegava a questão da liderança, eu encontrei o livro da Valesca, eu não a conhecia. Nas minhas buscas, nos meus estudos, eu encontrei o livro da Valesca, primeira edição. Aliás, só eu 10 vou pedir, anos Sueli, atrás. se me permite, eu gostaria que colocasse aqui também para vocês verem já o livro dela, que aliás ela vai falar um pouquinho, que é a segunda edição já, né? Está aqui, ó, o Líder Integral. Perfeito. E eu conheci o livro e eu fiquei encantada. E eu passei a usar a metodologia da Valesca, entrei em contato com ela e passei a usar no Mato Grosso do Sul. Então, eu pegava vídeos da Valesca e colocava nos meus cursos. Olha, que olha só, maravilha. sem a conhecer. Não, Sem a conhecer.
Aí um dia eu tive a oportunidade aqui em São Paulo de ir a uma palestra da Valesca com o meu livro na mão, mas eu Quero comprei, autógrafo. eu comprei vários, eu dava os livros nos cursos, eu dava para prefeitos, para as pessoas que verdade. me contratavam, Sim. eu dava o livro da Valesca, sem conhecer a Valesca. Olha isso. Aí eu fui com o meu livro lá para pegar o A autógrafo. DRH, Aí que eu conheci, foi assim que eu conheci a Valesca. E nesses 10 anos a gente passou, então, aí a gente passou a se conhecer e a trocar, né, muita coisa, aprendo muito com ela. Então, na parte de liderança, quando eu trabalho A liderança. a mediação corporativa, Sim. que é a mediação de conflitos dentro da empresa ou da instituição, eu trabalho o livro que ela está relançando agora, depois de 10 anos, no dia 10. Não, isso eu queria até que ela falasse um pouquinho, viu, Valesca? Como você está colocando sobre o lançamento do seu livro, como é que vai ser, os cursos, porque a Sueli até me convidou, vai ter um evento dia Queremos você 9, lá, né? Dia 10 agora. Dia 10 de abril vai ter o evento. Estava até comentando com ela, é um dia que nós vamos estar aqui também, pela manhã, não sei qual é o horário, mas eu disse para ela que se eu puder estarei presente com Quero certeza, muito. que vai ser uma honra para nós. Mas passando, Sueli, porque é importante nós, mulheres, falando de liderança, e eu acho que essa frase, e a gente podendo replicar que é verdadeira, de que o verdadeiro líder é aquele que também é um exemplo, que tem que inspirar, porque não adianta eu chegar aqui e falar, gente, olha, e não poder praticar o que a gente faz no nosso Exatamente. grupo do Mulheres Solidárias, que diariamente, quando eu dou um bom dia, eu falo da sororidade, porque ela tem que ser praticada, porque tem mulheres, Valesca, que a Sueli sabe disso, seja na política, que aliás eu fui prefeita por 2 mandatos, aí a gente ainda brinca que loiro corintiano, como é que eu não sofri, né? Porque você é mulher. Ontem, Sueli, só para passar a palavra para vocês, eu fiz uma palestra com a doutora Rosa Ramos, que me convidou pela OAB, e a gente estava falando lá e eu queria ouvi-las também sobre isso. Que está muito também agora na moda, essa questão assim, ela deu risada e me mandou depois. Que antes era a cota, né? A cota para as mulheres e agora também, com todo o respeito. Ah, porque tem que ter tantos de negras para essa questão aí que a gente está falando, inclusive de cargos. A gente estava falando de igualdade de gênero. Igualdade de gênero. Quando eu fui prefeita, eu coloquei 50% das minhas secretárias mulher. Igualdade de gênero. Tudo bem. Mas daí, quando você começa a fazer aquele estigma, eu acho que tem que ser competente. Se é gorda, baixa, branca, parda, loira, porque eu falei, daqui a pouquinho eu também estou sofrendo, Rosa. Porque, tipo assim, olha, temos que colocar tantos de negro. Daqui a pouco eu que sou branquela aqui também, sabe aquela coisa? Que tem o preconceito, que não é só com o negro. Eu dizia isso desde a época que eu fui coordenadora de um partido, que a também coordenadora nacional era uma negra, nós duas falávamos sobre isso. Ela, por ser negra, falava assim, deputada, não é só você que tem esse problema. Então, a gente também, acho que, como é que você trabalha isso nesse universo, Sueli e Valesca? Olha, você falou, a gente cai sempre na questão do respeito. Não tem como a gente olhar para o outro e respeitar, independentemente do gênero, do credo religioso, da condição sociofinanceira, da cor da pele. Não tem como se a gente não respeitar o outro na forma como ele é. Tudo parte pelo respeito. Palavra-chave, respeito. É respeito. Fomos nós que criamos, foi a própria humanidade que criou ao longo do tempo. Agora, você não pode colocar uma pessoa... Mas você concorda? Não coloca ela porque ela é loira. Não coloca ela porque ela é negra. Não vamos colocar. É preciso você concorda, que Sueli? coloque Eu acho que cada um tem que ser competência. pela competência. Mais uma vez, conversando isso com o meu filho, que é defensor público, e ele tem uma visão mais ampla, porque trabalha com isso, ele me explicou de uma forma, uma visão que eu não tinha. O que é a questão da cota? Não é uma coisa que é para sempre, é uma coisa que é para criar uma oportunidade que os negros não tiveram durante muito tempo. Então, é necessário para eles conseguirem provar que eles têm a mesma competência, que eles são iguais. Entendeu? Então, existe essa necessidade, por quê? Porque durante muito tempo anos, foi podado.
Né? Não Então, tiveram ele me mostrou oportunidades. isso, porque eu falava assim, ué, mas se é igual, por que que tem que ter cota? Falei, mãe, tem que ter cota, porque durante muito tempo eles não Muitos anos tiveram não tiveram oportunidade. oportunidades, né? Exatamente. Então, eles têm que ter oportunidade para provar. Vai chegar um momento em que o respeito vai ser tão importante que a gente espera que isso seja logo, que não haja diferença, igual você falou, não importa a cor, não importa, importa a competência, né? Que infelizmente nós não estamos nesse momento ainda, mas que chegue esse momento em que realmente seja competência. Mas até lá precisamos dar oportunidade para as minorias, as mulheres, né, os negros, na cultura da paz, isso é trabalhado, né, como um dos pilares da Unesco. Então, A gente e o que tem você, que dar e oportunidade nessa lei para a que você minoria. colocou, Sueli, falando para quem não viu, para quem não conhece, que virou lei lá em Mato Grosso do Sul, da Mato cultura Grosso da do paz. Sul. Ah, sim. Na Mato Grosso do Sul, a cultura da paz na escola, As né? escolas. Em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Foi muito uma Aliás, coisa se me maravilhosa, permite né? aqui, ó, aproveitando, para agradecer o chazinho do Chá Santo Antônio, chá Lá de casamenteiro, Ponta que Porã, vem de Ponta Porã, Mato que Grosso do queria agradecer Sul, o família de Paulo. lá, Olha só, Tá Valesca. vendo? pode provar, viu, Valesca? Eu não sei se você gosta. Conheço Santo a família, Antônio. conheço a família toda, maravilhosa. Chazinho Santo Antônio, que é um chá refrescante, casamenteiro. Aliás, eles têm tereré também. Você já provou, Sueli? Nossa, a vida É? inteira. Morei Ah, 40 então. anos lá, a vida Você já inteira. provou, Valesca? Tererê não. Não, você vai receber, não só Lá o em tereré. casa você vai provar. Então, eu por tenho, favor. Eu tenho Eu em casa, adoro não coisas falta novas. tereré lá Não, em e quando você casa. sair daqui, você também vai levar. Ah, Né? ótimo. O Porque o chá é podcast bom. Mulheres Solidárias tem um chazinho de Santo Antônio, que é para refrescar. Mas nessa questão, Sueli, já passando também aqui para a Valesca, que está com esse evento de relançamento do livro, é o mesmo livro que já está na segunda edição, e vai ter um evento. Fala um pouquinho para a gente Vou. sobre isso, Valesca. Na verdade, eu fiz um evento, trouxe 3 lideranças, né, de outras empresas de RH, a rede de RH da Mercedes-Benz, do Laboratório Abbott, e o Bruno, que trabalha Employee Experiência do Colaborador na Qualtrics. Vamos fazer uma mesa redonda, que não é redonda porque é um palco, mas a gente vai discutir alguns temas, as principais mudanças na gestão de pessoas desses últimos 10 anos e as perspectivas futuras. E a pergunta que hoje eu mais ouço é por que, depois de 10 anos, lançar o mesmo livro? E eu fiquei numa angústia durante muito tempo se eu lançava um outro livro ou se eu conseguia, porque é o programa que eu mais vendo hoje. E a principal dor do líder que me procura como mentorado, né, para trabalhar a mentoria, é exatamente essa questão que a gente chama hoje de human skills, as competências humanas. Sim. Competência técnica, ninguém é demitido. Você Você treina, mas a de caráter é Não uma tem. outra. Você entende? Eu sempre falo que lealdade, fidelidade, É isso, reciprocidade, virtude. ética, Isso você não compra. Não compra. Você precisa desenvolver vendo o valor. Então, assim, vocês concordam que se a mensagem é oportuna, o livro é necessário? Com certeza. Depois de 10 anos, a Su, nossa, é uma querida que ganhou meu coração, nada é por acaso, né, Su? A gente está aí há 10 anos. Né, o nosso coração. Nossa, ela o seu também, a tô vendo aí. queridíssima lá dos embaixadores da paz. Eu também sou, mas ela, assim, talhada, né? Parece que nasce. É a voz, é a meiguice, é a coisa assim. Cada um nasce É o com uma coração, vocação, essa mulher tem um uma coração missão, né? enorme. Olha, Não, ela eu dou tirava valor àquilo foto, que é bom mesmo. mas vou falar. É que é bom mesmo. O livro. Não, Eu não saio assim o livro eu falando não e colocando no conheço. curso. O livro eu não conheço, mas só Não. pela fala dela aqui, Pois que é aquilo que O eu livro é muito também bom. O concordo. livro é uma metodologia para você aprender a ser um líder integral. Essa que é a verdade. O livro é uma metodologia Bom, nós que eu vamos usei colocar nos aqui meus cursos. no hashtag depois embaixo, colocar aqui o livro novamente para vocês verem que eu vou ficar, evento, se eu vai puder, ser no evento, porque nós maravilhoso. vamos estar, eu já convido Você vocês vai à também. noite, vai ser no Então, Unives Mas é à Cultural, um noite. centro Então, cultural. pela manhã já vamos fazer o convite para vocês. Daqui a pouquinho também vou estar convidando, entrevistando o Paulo Pan, Sueli, que você sabe, que é o nosso parceiro. A esposa dele também é madrinha do Mulheres Solidárias. Vai ter um evento. Já encontrei com ele. Então, ele está aqui fora, né? Já esperando.
vai ter um evento aqui no WTC, que a gente quer fazer até um convite também a cada podcast, convidar no dia 10. Vai vir toda a delegação da Tanzânia, o embaixador, através do próprio Paulo Pan, que é nosso parceiro e a esposa dele. Eles nos fizeram o convite, que é a mulher, a única presidente mulher que nós vamos estar trazendo aqui, presidente da Tanzânia. Então, para nós, mulheres, é um orgulho, Mulheres Solidárias, a Sueli sabe disso, que ela vai estar aqui conosco, para poder fazermos um gesto, entregar umas flores, falar para ela da importância do nosso trabalho também social, cultural, que os nossos projetos, e de empreendedorismo feminino. Mas depois a gente vai para lá. Aí depois a gente, Não, e vocês já sabem. Vamos lá, quero vocês duas comigo Já estão lá. todos convidados que a gente vai colocar Então, aqui. vamos Qual que é o fazer. endereço, Valesca? Já deixei. O Nibis Cultural é um Não, centro Nibis cultural. Conheço, Olha, maravilhoso. Oscar Freire 2.500, do Nibis lado é do metrô fantástico. Sumaré. Tem estacionamento próximo É também. importante fazer a inscrição. É muito gratuito, importante. mas é No importante. meu, o Valesca Farias Oficial é o meu Instagram, Sim. que foi clonado. gente vai Mas enfim, Nossa, acabei de reabrir. Então eu disponibilizei o Sim. link também na minha Perfeito. bio. Por quê? Porque como é um espaço com vagas, lugares limitados, eu preciso, Sim. sabe, A Unibis controlar é fantástico para. lá, É um maravilhoso, charme, é um lindo, centro cultural, é um charme. É lindo E eu lá. quis exatamente, porque assim, há 10 anos atrás eu escrevi esse livro, mas assim, sem a menor falsa modéstia, foi uma visão. Porque a mensagem do bom ser humano, ser o bom líder e trabalhar a gestão humanizada, porque pessoas compram pessoas. Primeiro o líder, depois a estratégia. Eu falava isso há 10 anos e as pessoas ficavam me olhando meio incrédulas. Muito que você Porque fala. é arrojado até hoje, É muito Ana, que é você arrojado até Eu vou hoje. perguntar, né, Suelina, a gente aqui, quais as principais características de um líder, na sua visão? Olha, primeira coisa, ser justo. A justiça é a virtude completa, então eu preciso ser justo. Vocês estavam falando, adoro, essa questão de dar, né, direitos iguais. A gente está falando de equidade. Não é dar a todos o mesmo, mas é dar o que cada um necessita para que eles tenham oportunidades iguais. Além de ser justo, outra característica. Ser justo, ser transparente. A justiça é a honestidade, sabe? Ser honesto. Eu preciso, porque se liderança é exemplo, eu preciso ser honesto, eu preciso ser justo e honesto, ser transparente. Terceira característica. A terceira é gostar de gente. Isso é Eu sou principal, tem que gostar de gente. Esses dias eu digo estava num evento, um executivo olhou para mim e falou, Valesca, eu não sou obrigada a gostar de gente. Eu falei, olha, Então, se tá no você ramo errado. sentou na cadeira de líder, você é obrigada a gostar de... Você não é obrigada a gostar de mim, da Sueli, da Ana, Mas tem que mas gostar de de gente... De As gente, pessoas- você as Você pessoas lidera falam quem? isso. Cadeira, É. janela, Nossa, ar-condicionado? você Você sabe, lidera você- pessoas. você falando Mas isso sobre é muito isso, né, Sueli? complicado. Você vê quando você escolhe, né? Eu Não, fui tem que gostar prefeita de por gente. 2 mandatos. Se está na política, eu falo, se você não gosta de gente, você está no ramo errado. Então, Você tem que gostar de gente. Eu sinto Então, mas falta o de que abraçar. qual é o de ramo que gostar não de goste gente, de é. gente? mas Me olha, diz tem isso. líderes que fazem. Eu já, né, assim, a gente aqui não é a Gosta de pessoa, liderar mas é a cadeira, eles iniciativa. gostam, né, irmã? Ou seja, isso está mudando, mas como é cultural, você estava falando da Uhum. cultura, né? A gente arrasta ainda uma liderança que é vertical, que é autocrática. Eu venho da É que época, gente, precisa da voz de mudar, voz de né? comando e controle. Você Era o falou programa da- GA, goela abaixo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você Mudou. falou da lei, o primeiro passo, a lei foi um pedido do prefeito. Uhum. Por quê? A abertura do prefeito Hélio Pelufo, que tinha essa visão de liderança de que era preciso trazer as pessoas para si. Não é à toa que depois ele se reelegeu com 90% Olha isso. de aprovação. Nós estamos falando em 90%. Então, hoje ele é secretário de Estado, né, no Mato Grosso do Ah, Sul. que bacana. Então, eu faço questão de falar o nome É dele. importante, por pode quê? dizer. Porque Coisas um boas e líder, gente do bem, a gente gente do tem bem tem que que falar, divulgar não pra é? gente, para inspirar outras pessoas. Gosta né? de pessoas e ainda tem ao seu lado uma mulher excepcional, que é a Vânia Pelufo, uma pessoa do bem, uma pessoa que gosta do lida que com faz, isso, que né? Tem que gosta do gostar. que faz. Então, não podia sair outra coisa. A cultura da paz é lei, ou
seja, eu estou morando em São Paulo, trabalho a cultura da Mas paz aqui em São também, Paulo. também tá para Aqui sair, já tá né, para Sueli? sair, já. Tá ali na boca, tá Já na tá para boca do sair a bom. lei aqui. Pensa que maravilha. Então, você pensar que lá é lei, lá a cultura da paz está acontecendo nas escolas, independente de eu estar lá ou não. Porque isso não é meu, isso é uma coisa que é aquela história, você lança a semente, e se a terra é fértil, vai embora. A Sueli mesmo me fala Né? uma Isso é coisinha muito também. A gente estava falando do maravilhoso. livro da Valesca, eu queria saber, eu já sei, mas quem está nos assistindo, você também é escritora, tem livros, os seus livros é da cultura da paz ou é outro tema? Não, o meu primeiro livro, na verdade, todos são de desenvolvimento humano, porque eu sou uma apaixonada por pessoas. Nós aqui somos, O né? meu primeiro livro eu nem era mediadora, é um romance. Aí você lê e fala, não, você já era mediadora, né? Não, não era. É um romance que fala sobre um mergulho no mundo feminino, que fala sobre as questões da mulher, do sofrimento feminino, desse empoderamento, de toda essa nossa luta Qual é o enquanto nome do mulher. livro, Sueli? Uma Fênix em Praga. Ai, é a Olha, menina olha dos o meus nome, olha o olhos. título do Não, livro. É uma uma mulher que fênix em faz uma Praga. viagem para Praga e essa viagem representa toda a sua dor, toda a viagem da sua vida, a sua dor enquanto mulher. Né? Isso é uma coisa que, aliás, no momento que a gente vive, também tem tudo isso que a gente está falando, né? Dessa transformação da mulher que está conseguindo o seu espaço, das mulheres que estão sendo violentadas. A gente não fala só violentadas fisicamente, emocionalmente, e que a gente queria falar sobre isso também, isso ali que é importante, e Valesca. Quando veio a pandemia, se tornou, é um tema que é recorrente, que a gente trabalha também Mulheres Solidárias, na prevenção, justamente no combate à violência doméstica, e que as mulheres ficaram presas em casa com os maridos, e aí vieram os maiores números de justamente feminicídio. Então, eu queria, na visão de vocês como mulheres, que a gente está falando aqui de liderança, estamos falando da questão feminina, queria ouvir você, Valesca, nesse contexto de liderança, mas com essa questão assim dos homens, das mulheres e da questão da violência doméstica, como é que você enxerga isso? Você já deu aí uma luz assim do que de fato permeia isso tudo. Eu falo de cultura emocional no livro. A gente precisa entender, porque eu digo que as emoções que a gente cala não somem, elas consomem. Então a gente precisa primeiro entender de si, é o líder de si. Independente de status sociofinanceiro, eu preciso saber quem eu sou, saber o que para mim é inegociável hoje e me colocar. Quando sim para o outro é um não para mim, eu tô praticando um ato de autotraição. Então, a mulher se empoderar não é se mostrar de um outro lugar. Ela primeiro se respeitar e se amar como ela é. Eu Mas sou assim. você viu nesse quadro, você tem números no sentido de, por exemplo, no que eu estou te falando, em função delas terem ficado dentro de casa, da dependência justamente econômica, né, financeira do homem, ela que é uma líder, mas você viu ela se calar, ela sofrer, ou como é que essa líder se posiciona nesse quadro? Muito bom o teu questionamento. A gente vê as duas facetas. Aquela mulher que ela estava insegura e que ela foi para dentro de casa e o marido de alguma forma exerceu ali um domínio sobre ela, ela foi se encolhendo. Mas eu vi, e eu trabalho com mentoras também, né, mentoradas, eu trabalho com muitas mulheres. E eu vi mulheres que não é esse o homem que eu quero continuar, que eu quero ter ao meu lado. Muito, tanto que na época da pandemia... Não se fala muito nisso. Olha, depois de produtividade, divórcio era a palavra mais gulgada, mais procurada no Google. Por quê? Porque as mulheres começaram também a procurar, olha, não é essa pessoa que eu quero comigo, não é a pessoa que está segurando, não é parceiro, está me exigindo ou está me diminuindo. Então, eu acho que foi né, sem querer puxar para um lado ou para o outro, né, a gente viu ali cada um assumindo sua responsabilidade e fazendo valer o seu querer. E você não acha também, Valesca, que também a Sueli aqui, vamos usar um exemplo, porque às vezes tem pessoas que não estão na mídia e aí as pessoas não sabem. Mas eu estou vendo recentemente, inclusive, ontem vi um outro caso
que a gente fala assim, como isso não acontece, que você olha no Instagram, no mundo das artes, dos artistas, que isso não vai acontecer, pelo contrário, porque ser humano é tudo igual. E aconteceu no caso, vamos dizer aqui, da Ana Hickman, recentemente, eu vi ontem no Instagram uma outra pessoa, jornalista e midiática, que nesse sentido se encoraja, porque ela está ali sofrendo aquela violência, porque não é a violência como eu falo assim, nem é o abuso sexual que a gente está falando, mas a violência da pessoa te agredir com palavras, né? Que eu acho que assim, a pessoa não entende que é uma violência o tempo inteiro lá, ou sua gorda, ou sua É um feia, ou assédio sua moral é um mesmo. assédio. E aí você viu dentro desse quadro que você faz, que a gente já falou, que as mulheres, em função de uma Ana Hickman, que é uma mulher linda em todos os sentidos, loira, maravilhosa, apresentadora, que seria, nossa, é um conto de fadas, é uma mulher muito bonita, bem-sucedida, não vai falar e que resolveu colocar lá para que outras mulheres não se Dar o sentem exemplo, Estamos com né? vários exemplos, É. né? E esses exemplos realmente ajudam. Por quê? Porque é uma questão educacional, né? Eu, no fundo, eu sou professora. Eu volto lá para a questão da minha formação de educadora, né? Eu acredito na educação. Então, quando as pessoas observam, elas aprendem que pode ser diferente. Na verdade, o que acontece? Se você não vê uma outra alternativa, você não sabe que ela existe. Quando você começa a enxergar novas possibilidades, você começa a pensar, nossa, mas eu também passo por isso. E por que eu estou aceitando isso? Eu não preciso disso. Então você vai vendo que a pessoa. E não só chegar ao extremo de uma separação. Eu lido muito com mediação de casais. Sim. Que as pessoas chegam e trazem na mesa e vamos resolver isso e conseguem ficar juntos. Consegue, né, Sueli? Exatamente. Porque às vezes é uma Que é o questão meu segundo livro. do Você diálogo perguntou. também, né, É o Sueli? meu segundo livro, em que eu trago casos baseados em fatos reais, né? Porque Sim, sim. é confidencial, em que eu trago essa questão que quando eu trabalhava dentro do fórum, eu trabalhava casais já separados. E eu sentia em mim uma coisa assim, será que se eles tivessem feito a mediação antes? A gente pensa não nisso, são claro. todos os casos, é lógico, cada caso é um caso. E quando eu lancei o livro, eu passei a ser procurada fora. E aí eu deixei de trabalhar no judiciário, passei só a formar turmas de mediadores no judiciário e comecei a trabalhar com casais em escritório. Porque às vezes as pessoas não sabem que pode. Exatamente. E às vezes assim, um diálogo não está ouvindo. Melhorar né, o Sueli? diálogo. O diálogo. Às vezes a pessoa aprendeu a falar daquele jeito, ela não acha que ela está sendo violenta. Não vão me cancelar. Mas é verdade. Bate, né, verdade. Sueli? Mas é verdade. Eu vou te Às falar vezes uma você coisa, vai falar, a que é de pessoa acha cada ruim. um. Às vezes não sabe. Por quê? Foi criado desse jeito, acha que isso é normal. É normal. Quando você coloca numa mesa, e a mediação não é uma simples conversa, ela é sistematizada, ela tem começo, meio Tem um e método, fim, né? Que às vezes as pessoas pensam que é só um bate-papo, não, ela tem Não. um método. E quando ela observa a comunicação não violenta, outras possibilidades, o que a esposa sente quando ele fala isso? O que o marido sente quando a esposa faz determinada coisa? Que eles começam a se observar e a se sentir. E são pessoas que têm uma índole boa, que querem realmente uma coisa. Sueli, você sabe que Muda, você falando, olha que interessante, transforma. Valesca. Ela falou isso, me lembrou um caso do meu professor, sem citar nomes, mas quando eu estava fazendo uma pós-graduação em marketing político na USP, um professor que ficava, ele contou esse caso, eu nunca esqueci. Ele fazia parte da ONU, então ele morava em Nova York e vinha raramente ao Brasil. E toda vez que ele vinha ao Brasil, ele disse que escolhia para poder compensar que ele não podia ver a esposa, né? Ele estava lá em Nova York, e aí, na verdade, ou em Washington, mas enfim, ou Washington, Nova York, que ele estava num programa lá da ONU, e aí ele vinha para cá, escolhia sempre o melhor restaurante, o mais caro, e levava ela sempre no melhor restaurante e no mais caro. Mas aí ele quis dizer para a gente, justamente depois de um certo tempo, né? Nesses 2 anos lá dele, assim, eles acabaram se separando.
Ele, mas meu Deus, quando eu chego, eu levo ela no melhor restaurante, mais caro de São Paulo. Mas aí que ele chegou, mas o que está acontecendo, né? Porque eu te levo no restaurante mais caro e tudo mais. Ela falou assim, tudo bem, é o mais caro, tudo, mas você nunca me perguntou, né? Ele já marcava. O que que eu gosto, o que que eu quero? Porque às vezes a pessoa quer comer ali um pastel na feira, quer comer um cachorro quente, o que que faz bem para ela. Então, esse respeito A empatia, que as pessoas têm que ter. E a voltamos à questão da escuta. Olha como escuta. tudo tem uma fonte. Voltamos à Isso. questão Você da entende? escuta. Claro. Como É tudo é importante cíclico. ouvir o Eu outro. preciso saber o que é importante, é o que eu falo, né? Eu brinco nos eventos que eu falo, olha, liderança não é pesca de arrastão, é de anzol. É. Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exato. Então, isso vale, porque, gente, não é só líder de empresa. Você é líder da sua família, você é líder na sua área de atuação, eu sou líder de um grupo que eu vou lá e faço um trabalho voluntário. A gente é líder quando a gente tem algo que a gente possa compartilhar, que agregue valor à vida das pessoas. Então, voltando, Valesca, no que eu estava te falando, e para a Sueli também, eu tenho percebido que, mesmo dentro do Mulheres Solidárias, eu queria até parabenizar e agradecer, eu digo assim, que tem sido bacana as diferentes líderes de instituições diferentes. Mando aqui um abraço, aliás, estava aqui a xícara dela, já sentou aqui no nosso lançamento. Por exemplo, a Débora, do Amor e Mechas. De Mechas, eu até cortei meu cabelo. Eu sigo Eu cortei no meu Instagram. cabelo em função dela. Estou falando dela, da Rosa Ramos, de outras, que são de outras instituições que eu percebo em você, na sua liderança, e quando a gente pode se respeitar. Né? Porque quando não existe esse respeito do trabalho pela outra, que passa por uma maturidade, passa por tudo isso que a gente está falando. Como é bom enaltecer o trabalho da Não outra é? pessoa, Nossa Senhora, porque de isso falar do seu livro, porque da sua... quando você está bem, quando eu Todo mundo enalteço tá bem. você, eu também me sinto bem. Quando eu permito que a sua luz se expanda, a minha brilho luz vem. está Brilha, nisso é isso também. aí. Sueli, mas Isso que isso falta, tem que acho que ser... essa Mas compreensão, eu acho que, por exemplo, né? essa fala tem que ser diária. Como se assim, tem que ser diária, como eu dou bom dia. Eu gosto de dar o bom dia, mas um bom dia mesmo, quero assim, um bom dia mesmo. E às vezes, Nisso eu falho. assim, Ela sabe? dá, Não, eu falho. não, mas isso que eu estou dizendo, um bom dia mesmo. E não é só no nosso grupo, hein? Você imagina, são 20 mil A grupos delegada que eu Rose, faço maravilhosa, eu no sou privado. apaixonada, é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração e eu sempre tive, assim como uma pessoa que eu, Maravilhosa, é uma inspiração. assim, era uma inspiração e eu a conheci e hoje ela me dá bom dia todos os dias. Olha. Mas Só você que aí vê eu vou faz a dar lá de diferença. tarde, às vezes eu não consigo dar o Mas bom é hora que dia. você Mas deu eu boa amo tarde a delegada também. É a Rose, questão ela do sabe método que eu que amo. você queria ensinar para a gente, que eu vou te perguntar agora, que é a questão de organização. Modéstia à parte, é isso que eu falo. Eu não consigo. Você vê que eu estou aqui num podcast, que é a coisa mais moderna que se tem, mas eu não vou dizer para vocês que, olha só, eu tenho uma agenda, isso aqui eu nunca coloquei aqui. É uma agenda também física, são 3. Eu chego em casa, tem 3 do lado, a minha mãe ainda fala assim, um beijo, Fernanda, quer ver a Ana Karen feliz é colocar 3 agendas do lado dela, aquela coisa, que eu vou escrevendo, eu gosto de escrever muito. Então, Sueli, é uma coisa que, como você falou, seja a delegada Rosa, que eu não vou citar, mas mais de... Eu converso das 6 da manhã, das 4, Mas 5 ela da não manhã. dorme, tá? 6 Eu já da manhã. viajei com a Ana Karen. Ela não dorme, eu Não tinha me que falar, dedo. Ana Karen, agora eu vou dormir. Deixava ela, porque ela Sueli, não você tá me dorme. dedando aqui, ó. Ela tá me dedando, nunca ninguém fez isso, olha isso. Mas é uma verdade. Mas ainda Mas bem. eu não vou contar o resto. Não, pode até, não sei o Posso que você vai contar? falar. Pode, eu acho que nós. Gente, ela tem Eu não uma sei. perna linda, maravilhosa. Ela tem umas pernas. Papo de mulherzinha. Poxa, Vai eu vou- chegar na perna. Eu vou ter que falar. Eu falei, Cabelo, Ana Karen, e perna. essas pernas? Gente, aqui é a primeira vez que tá me deixando vermelho. Eu pensei que ela fosse contar outra coisa, sabe, Valesca? Tipo, que é verdade, eu durmo pouco, então eu acordo cedo, mas foi assim, uma das viagens que nós fomos para Brasília, explicar aqui para vocês, num evento lá da embaixadora da República Dominicana, que a gente manda até um abraço para a nossa embaixadora Patrícia, que nos recebe super bem, minha vice do Mulheres Solidárias Internacional, que é a Silvana Herrera. Maravilhosa. E nós fomos lá para o evento em Brasília. E eu posso dizer também que a Sueli é uma grande
companheira em todos os sentidos, Eu inclusive imagino. para Mas eu durmo. compartilhar o quarto, porque ela dorme, que bom, que não ronca, dorme feito um anjo. Isso eu posso dizer também. Silenciosa, amiga, delicada. Queria agradecer, porque é uma coisa, Valesca, que eu vou te falar. Dizem que é para você, quando conhecer uma pessoa, Viagem você com tem ela. que fazer uma viagem É com ela. verdade. Então, Ah, a deu Sueli está certo, aqui, ó, né? pela primeira vez e única, me dedar dessa forma. Ela vai ver. Mas, Valesca, voltando para essa questão, para a gente, daqui a pouquinho, quando é bom, parece que, né, está Passa encerrando, mas rápido. vai ser um de vários outros que a gente vai fazer. Você falou das qualidades de um líder. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho para a gente, meio que ir chegando ao final, as estratégias que você tem como mediadora, que você está falando, vai colocar no curso, não todas, mas o que você diria para uma boa estratégia para um bom líder? Pois é, a mediadora aqui, a expert é a Su, né? A Sueli Buriasco, que é a the best. Eu trabalho e pego muitas dicas com ela também de mediação, negociação, gestão de conflito, porque cada um é bom na sua, né? É o que ela fala, liderança não é comigo, é com você. Negociação e mediação, a gente faz A gente troca, já tá fazendo sabe? essa troca. Mas eu acho o seguinte, a minha crença e a metodologia da liderança integral, ela tem 3 dimensões estratégicas. Primeiro, o líder de si. Se você não conhecer quem você é e não souber, né, por quais tempestades você é capaz de passar, você vai morrer na praia. Se você não é líder de si, você não é líder de ninguém, não pode liderar ninguém. A liderança, ela começa, primeiro é uma busca interna, é uma busca pessoal. Se liderança é exemplo, eu preciso saber quem sou eu, para ser justo, honesto, transparente e não ser só para gringo ver, né? Porque tem gente que senta Eu vou ali... repetir, vocês estão vendo aí, né? Equipe, Joana, toda a equipe aqui, pegar a equipe pensar e a gente colocar isso direto para as pessoas entenderem. Então, eu preciso primeiro liderar a mim mesmo. E assim, um dos maiores problemas do líder hoje, por isso que eu fico muito na autoliderança, é que aquilo que ele não conhece, que é dele, como ele não reconhece em si, ele projeta no outro. Então, muito do problema dele, de fato, ele vê no outro, porque o problema está ali, está causando um conflito. Se não é dele, é de quem? É do outro. Por isso que o Sartre dizia, o inferno são os outros. Aí vem o Freud e fala, o problema são os outros. Por quê? Porque a gente não consegue trabalhar a autoliderança. Depois de se trabalhar, né, depois de se liderar, ele vai liderar pessoas. Pessoas compram pessoas. Então, primeiro eu compro o líder, depois a estratégia dele. E assim, a gente precisa entender que a liderança, é o que a gente estava comentando, não é liderar patrimônio imobiliário, é liderar pessoas. E para liderar pessoas, eu tenho que ter, sim, um letramento emocional, eu tenho que ser empático, eu tenho que respeitar, sobretudo, cada um. E assim, mas Valesca, essa coisa de ser bonzinho, quem disse ser bonzinho? Não falei isso, eu falei bom. Até porque eu encerro meu pessoas livro. confundem. Não, Eu encerro, Ana. Pegar o gancho ali, viu, Você Sueli? fala isso, é mediadora. Tem que ser. Você fala isso, você é uma mediadora. Gente, mas Não, olha, eu vou dar pegar o um limite. Não, eu Só vou dar pegar o um gancho, limite. Valesca, no que Ótimo, você falou, Valesca. que às vezes as pessoas confundem, né? É isso. Você ser, vamos dizer, discreto, você ser, de certa forma, elegante, porque nunca ninguém vai me ver levantando o tom de voz, a não ser quando muito necessário, que foram poucas vezes, mesmo quando prefeita. Foram 2 ou 3 vezes que realmente você tem que, né? Mas mesmo assim, como dizia uma ex-assessora minha, nesse tom de voz, que eu não preciso levantar o tom de Não voz, precisa mesmo. eu sou capaz de realmente colocar a pessoa no lugar dela. Não preciso gritar, não preciso fazer outro tipo de coisa, só com tom de voz enquadrar a pessoa. E aí você falou uma coisa muito importante, que a Sueli estava falando assim, a gente precisa, justamente nesse momento, tendo respeito pela outra, você enxergar essa liderança que as pessoas estão. Sim, eu sei que teve uma outra pessoa que eu respeito muito, aliás, que eu sigo, que eu vou até convidá-la para vir aqui, ela é muito elegante, muito distinta e está fazendo um sucesso na internet, mas ela falou assim, gente, essa palavra não está muito em uso, mas eu não estou discordando, mas se permite eu vou usar. A gente tem que ter realmente muita, eu digo sempre, resiliência, paciência nesse momento que a gente vive. Porque se não tiver paciência, resiliência e determinação, focar e ficar ali, porque as pessoas, você tem que, às vezes, para conquistar uma coisa que você quer, às vezes tem gente que de uma hora para não,
aquela paciência. Claro que você tem que ter um limite da paciência. Se ele Ela conhece, tem não fala não. demais. Não fala isso, porque ela sabe que tem Perseverança, né? perseverança. Mas você, para falar de para falar de perseverança, você é capricorniana. Capricorniana. É a cabra É, montanhesa. isso, é. Eu adoro o capricorniano, É, eu porque amo são Capricórnio. estruturados e ali. Olha, eu tenho um amigo que diz que só chama isso, é verdadeiro, pode pegar lá, é fato. Que na empresa dele, ele fala assim, qual é o seu signo? Eu estou falando sério. Ele escolhe pelo signo, é Capricórnio, Olha. porque Capricórnio é justo, trabalhador. E aquilo que você falou, meio que assim, né? A justiça e o trabalho. E é aquilo que é da cabrazinha, né? Que vai indo, para poder ir lá. Então, requer paciência, Sueli, é o que eu te digo. Paciência, resiliência. Perseverança, né? E fé inabalável sempre, eu sempre Isso. digo. Isso A fé não pode fé faltar. não pode faltar. Eu não sei como é que alguém vive sem. Não tem. É a base de tudo. É E para a base. finalizar, a terceira dimensão é a gestão do negócio. Não adianta a gente romantizar a gestão também e dizer que é só pessoas. Pessoas precisam dar resultado, Perfeito. né, capricorniana? Exatamente. Então a gente vai trabalhar, mas assim, a gente tem, como você falou, ali uma hierarquia. Líderes cuidam de pessoas e pessoas cuidam de negócios. Isso aí. Essa é a ordem, não o contrário. Bom, gente, olha só aqui, olha, quando né, todo mundo fala, tá chegando no final, é porque como assim, não, Sueli, nós vamos ter vários episódios, esse é um dos episódios, mas nós teremos vários, porque o tema é sempre importante. Mulher e mulheres solidárias, todos nós aqui somos, porque quando você tem empatia, sororidade, é esse que é o nosso lema. Então eu queria muito aqui, né, aqui aberto aqui esse close com nós três aqui, com a nossa querida embaixadora da paz, jornalista, coach, escritora, enfim, palestrante, Sueli, agradecer muito a sua presença, e eu não vou falar que eu vou agradecer, porque ela é amiga, é madrinha de honra, diretora do Mulheres Solidárias, todas as vezes que ela quiser aqui estar conosco, ela está intimada, convocada a estar aqui conosco. Então, obrigada mais uma vez. Assim, É convocação. Ela abre espaço. Eu falei que queria trazer a Valesca. Nossa, foi na hora e dessa Algumas pessoas honram o lugar que sentam, nossa, né? ela assim, nossa, eu quero falar sobre, vamos falar já e tal. Como não querer você Nós comigo? Que agradecemos, Ana, Valesca, assim, foi uma aula eu tenho aqui. muito que agradecer. Eu que agradeço, Sueli. Foi assim um presente para nós, para o nosso podcast Mulheres Solidárias. Foi um grande assim prazer e presente, porque aqui como diz a Bispa Sônia, veio aqui no lançamento, ela falou assim, aqui nessa mesa, olha só, mais uma vez eu falo, Você vai arrepiar. falei assim, vão sentar pessoas do bem, e é para conectar e acontecer as coisas do bem. Então, já está aqui uma conexão muito grande. Muito a gente poder te apresentar, porque a Valesca é uma pessoa Foi um grande presente, uma apresentação, e já é a nossa convidada Quero eterna. vocês duas comigo nesse novo capítulo da minha história, até porque um livro conta muito do autor. Isso, e o livro é maravilhoso. Dia 10, estaremos mais uma lá, vez, hein, gente? Dia 10, pode falar, de 19, começa às 7 e acaba às 9. É isso aí. Das 7 às 9. No Centro Cultural Unibis. Faz Simpla, lá, tá no meu, tá no Simpla, entra no meu @Valesca Farias Oficial. A Jo pode colocar, por favor, Jo. Estaremos lá, né? São todos bem-vindos se quiserem ouvir falar um pouco mais e trocar sobre as perspectivas aí no futuro da gestão, né? Como é que a gente faz essa chave de virada, dar essa chave de virada para transformar a liderança de família, de empresa. Eu quero que você me permita que eu represente as mulheres. Meu Deus, ela pediu fazer um pedido desse, assim, nem vou responder porque ela sabe que ela tem toda a minha, né? Ela sabe. Nem vou falar, mas olha só, eu queria que para finalizar verdadeiramente, olhando ali para a sua câmera e você também, Sueli, deixar a sua mensagem para esse bloco desse 2 de abril, que é o mês abril, é o mês azul, para todas as mulheres e as pessoas de bem. Eu gostaria de agradecer, né, a Ana Karen, a estar aqui sempre é uma alegria, agradecer todas as pessoas que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir nesse momento, lembrando, né, da importância da campanha Mulheres Solidárias sempre
atento a essas campanhas, né? Então, hoje, dia 2 de abril, lembrarmos aí, até a gente fez já a postagem, né, Sim, da sim, do conscientização do autismo. Eu coloquei das gêmeas maravilhosas lá, Maria Luísa, né? Nossa, coisa mais linda. Enfim, lembrarmos dessas campanhas, o quanto é importante, porque é educacional, é a gente olhar para essas pessoas que são como a gente. Nós precisamos aprender a não ter esse tipo de diferença. Então, é muito importante. E agradecer mais uma vez e contar com a presença de vocês mesmo, porque eu estou nessa mesmo de estar com a Vanessa, com a Valesca, porque ela é maravilhosa e esse livro tem, assim, uma coisa muito boa para trazer para o indivíduo. Como ela falou, todos nós somos líderes e nós precisamos incorporar isso para sermos criaturas melhores, seres humanos melhores. Então, muito obrigada. Olha, o nosso podcast Mulheres Solidárias que agradece essa presença de hoje, aqui, hoje e de vários episódios que vocês vão acompanhar. Valesca, por favor. Bom, agradecer essa troca maravilhosa, essa companhia maravilhosa, o coração de vocês duas, né, por me deixarem estar aqui e compartilhar um pouco da minha história. E assim, eu falo muito que a gente, essa coisa, eu vou terminar falando que eu falei lá com a Ana no início. Quando o que a gente faz abrange o bem maior abrange a gente também. Então eu falo de que liderança envolve coração. A gente não pode separar, porque para falar de gente, a gente precisa trabalhar com coração também, para trabalhar com emoção. Então, de tudo isso que a gente ouviu, o que fica como mensagem para que a gente possa reproduzir com as pessoas que estão perto da gente? Porque assim como a fé sem obra é morta, o conhecimento, aquilo que a gente entende e aprende sem ser reproduzido, é inútil. Então, como é que eu transformo em comportamento aquilo que eu trouxe, assimilei como conhecimento hoje? Quem perto de você, você pode doar com algum tipo de estímulo, aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele boa noite, que possa agregar valor à vida de tanta gente que está precisando, às vezes, só de um ombro amigo, de uma palavra carinhosa para aquecer o coração. Assim como faz diferença, né? Nossa. Gente, obrigada por essa tarde maravilhosa. E, claro, eu quero deixar aqui, como eu disse, vou adorar, assim, adorei. Um mimo para a Sueli, um mimo também para a Valesca aqui, por favor, Valesca. Emocional. É o chazinho. Olha, falar de aquecer o coração, bom, gente. Que é para aquecer o coração chegando em casa. Depois, né? Pêssego. De pêssego, tem todos os sabores aqui do chá erva mate Santo Antônio. Queria agradecer, aliás, o Paulo, mandar um abraço para ele, para toda a família. Paulo, toda nós que somos a família maravilhosa que estão conosco. Bom, gente, aquele sentimento, mas é verdade, mas os episódios vão continuar. Queria agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui conosco nesse podcast das mulheres, das pessoas de bem, da sororidade, da solidariedade e do conhecimento, do conteúdo. Porque quem faz o bem, quem planta o bem, colhe o bem também. Até a próxima. Gratidão. Obrigada. Muito bom, Ana. Estamos aprovados? Nossa! Você